Léo Cavalcante, e a gente já aciona a nossa colega Natália Fruê, o nosso estúdio anexo aqui, já funcionando a todo vapor. E Natália Fruê vai se juntar a nós aqui no Poder Expresso. A gente só está aguardando aqui o sinal dela chegar para a gente, áudio e vídeo estando ok. A gente já estabelece a conexão com Natália Fruê, que traz aí, agora sim, Natália no centro da tela, porque a gente quer saber, neste exato momento, 17 horas e 13 minutos, segunda-feira, dia 29 de julho de 2024. Natália Fruê, seja muito bem-vinda, boa tarde. Neste momento, qual é a posição oficial atualizada do governo brasileiro sobre as eleições da Venezuela? Oi, Jesus, Léo, boa tarde para todo mundo que acompanha o Poder Expresso. Pois então, vieram notas, né, do Ministério das Relações Exteriores, do ex-ministro Celso Amorim, hoje assessor especial da presidência para esses assuntos internacionais, dizendo, tanto o MRE quanto o Celso Amorim, dizendo que eles esperam a divulgação das atas lá do processo eleitoral da Venezuela antes de tomar qualquer partido sobre esse assunto. Mas o que aconteceu à tarde que é importante a gente ressaltar, Jesus, e para quem nos acompanha? O Itamaraty, ele orientou a embaixadora do Brasil na Venezuela, Gilvânia Maria, a não participar desse encontro, da reunião em que Nicolás Maduro se autoproclamou presidente lá da Venezuela. Essa foi a orientação que o Itamaraty deu para a embaixadora do Brasil lá na Venezuela, que ela não deveria comparecer a esse encontro. Ela, de fato, não foi, porque o Itamaraty, assim como aqui o Palácio do Planalto, esperam esses outros desdobramentos, né? A divulgação dessas atas e também ainda a gente sabe que para o governo brasileiro esse assunto é um assunto sensível. Nicolás Maduro é um aliado aqui do Palácio do Planalto. Nessas últimas semanas houve um distanciamento em função, inclusive, das manifestações do presidente Lula, ele que em vários momentos nesse último mês falou, seja em discursos oficiais, em cerimônias em que ele participou ou em entrevistas, como aconteceu na semana passada, dizer estar assustado com a postura de Maduro e dizendo que eleições livres e democráticas tinham que acontecer lá no país e que agora, então, o Brasil acaba ficando mais encurralado porque países como é o caso do Chile, que é para onde o presidente Lula vai na semana que vem, ele vai fazer essa viagem, vai encontrar Gabriel Boric, ele que cancelou essa viagem que estava marcada lá para a época do início das inundações no Rio Grande do Sul e agora vai encontrar com ele. O governo chileno já de antemão se manifestou de uma forma mais incisiva, dizendo que ficava difícil reconhecer o resultado das eleições no país vizinho. E a Argentina, de Javier Milei, que é, né, um adversário político aqui do Palácio do Planalto, também se manifestou. Ou seja, tanto do campo dos adversários quanto do campo dos aliados, há manifestações condenando esse formato, esse processo eleitoral que aconteceu lá na Venezuela, e o governo brasileiro precisa decidir como vai se posicionar. Até este momento tem essa justificativa da falta da divulgação de atas, mas vai ser cobrado sobre uma posição mais enfática sobre esse assunto, Jesus. Muito bem, Natália. Esse cenário, Jesus e Natália, na Venezuela, claro, poderia ter um cenário de violência, o que até agora não se tem notícias, mas esse cenário dessa não legitimação, né, da eleição de Maduro era considerado por alguns analistas internacionais, por alguns observadores internacionais, Natália e Jesus, como um pior cenário. Seria até pior do que uma própria eleição da oposição para o próprio Maduro, porque o que se mostra, na verdade, é que se vai ter agora um novo dilema a partir dessa não aceitação, dessa não legitimidade. O próprio governo brasileiro dá um passo quase que inédito nesses 25 anos de
de relações diplomáticas com a Venezuela, primeiro com Chávez, depois com Maduro, em relação a essa hesitação, em relação a essa demora em relação a confirmar esse resultado. Está claro para o governo que precisa esperar essas atas da votação, mas a própria espera das atas de votação é um passo claro de que o governo brasileiro mudou, não é de hoje, vem desde o início do ano, com a Guiana, mudou essa relação com a Venezuela. Natália, e eu pergunto para você, que gentilmente está aqui com a gente, agradecendo mais uma vez aqui a sua presença, essa relação Lula-Maduro, qual é o bastidor do Planalto em relação ao que vai ser a partir de agora? Porque por essa confirmação na Venezuela, por mais que se tenha questionamentos, está claro que o Maduro não vai abrir mão dessa eleição de maneira nenhuma. Então, como é que está a expectativa do Palácio do Planalto, de alguns estrategistas do Palácio do Planalto, em relação a esse amanhã, em relação à diplomacia Venezuela, Brasil, Lula-Maduro? Então, Léo, na verdade, o que acontece? O presidente Lula sabe que esses assuntos internacionais, principalmente conflito lá no Oriente Médio e a Venezuela, eles têm um reflexo aqui internamente no Brasil. Qualquer declaração, qualquer manifestação, isso vira um ativo para a oposição, principalmente a oposição mais extremista. Então, por isso, há uma cautela em relação a esse assunto e nessa relação com Maduro. O presidente Lula sabe que desde a semana passada, quando fez aquelas declarações e que depois Maduro respondeu, inclusive colocando em xeque o processo eleitoral brasileiro, que já inúmeras vezes a gente já desmentiu qualquer tipo de chance de fraude para o que acontece no Brasil. Desde 1996, as urnas eletrônicas garantem que a população o seu voto seja um voto seguro naquela pessoa que de fato cada cidadão e cada cidadã brasileira escolheram. Apesar e aí isso tudo acabou criando esse conflito, esse distanciamento com um aliado, inclusive do ponto de vista de o Tribunal Superior Eleitoral ter rebatido as declarações de Maduro. Isso mostra que mesmo que o presidente Lula queira fazer uma defesa de Maduro ou do que aconteceu lá, fica muito difícil. O Palácio Planalto não vai conseguir fazer isso porque vai ser cobrado aqui internamente no Brasil pela comunidade internacional diante do peso que o Brasil tem e diante dessas outras manifestações que a gente viu acontecer ao longo do dia de hoje de pessoas não necessariamente de oposição ao que defende Nicolás Maduro, de campos políticos parecidos, mas defendendo que o que aconteceu na Venezuela nem de longe foi, de fato, um processo eleitoral democrático. Então, essa no bastidor, a relação, que é uma relação que Lula, ele tenta manter, inclusive, quando manda Celso Amorim lá para a Venezuela para acompanhar todo o processo, junto com seus auxiliares. Ele quer dizer que está, sim, preocupado com o que acontece lá e, ao mesmo tempo, não dando as costas para Nicolás Maduro, mas é uma situação muito delicada porque, publicamente, o presidente vai ter que cuidar a forma de se comunicar e do que vai defender, porque isso vai respingar, inclusive, na popularidade do presidente, dependendo qual seja a decisão que Lula tomar, Léo. Pois é, ô Léo, só para a gente dar um rápido giro aqui na nossa enquete, você confia na lisura do processo eleitoral da Venezuela? Essa é a nossa enquete dessa edição do Poder Expresso, sim ou não? E já com algumas participações aqui, pessoal opinando, votando, deixando registrado aqui e participando com a gente, Luzinete, José Hermínio, Ana Cristina, Maria da Conceição dos Santos, Pietro. A gente agradece pela participação de todos, a audiência aumentando aqui nessa edição do Poder Expresso. E a gente se recorda que você que acompanha a gente nessa transmissão, além de participar, o que a gente quer de você é que você deixe o seu like
né? Deixa o seu joinha, polegar para cima. Aqui do lado do polegar, depois de deixar o seu like registrado aqui, você clica em compartilhar e envia essa transmissão para os seus amigos, para suas amigas, para os seus familiares, todos aqueles que interessam em um jornalismo feito com qualidade, com imparcialidade e que também tem um olhar atento sobre a eleição na Venezuela, que, claro, traz desdobramentos aqui para o nosso cenário interno aqui no Brasil. Léo Cavalcante, eu vou fazer aqui a nossa triangulação, te chamo aí no nosso estúdio anexo e eu passo a bola para você já com uma pergunta e na sequência você transfere para a Natália, que eu gostaria de ter aqui uma visão panorâmica de vocês dois em relação a essa cautela do ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, em não enviar uma embaixadora oficial, no sentido de reconhecer ali oficialmente a vitória de Nicolás Maduro. E a gente sabe que, né, Léo, que nas relações diplomáticas, o embaixador estar ou não em um determinado local, ele tem um peso muito grande. Através de... você chama ali diante de uma crise, isso aconteceu recentemente, inclusive na Argentina, noticiamos aqui no Poder Expresso, você chama o seu embaixador quando a relação não está 100% com determinado país, você chama o embaixador para uma conversa, isso se acentuando, você pode até retirar aquela representação diplomática de um determinado país. E eu quero saber se, na sua avaliação, Léo, e na sequência da Natália Fruet, que participa com a gente do Palácio do Planalto, se isso já é alguma sinalização do governo brasileiro nesse sentido. Jesus e Natália, eu acho que tem uma coisa que é importante a gente lembrar, por mais que as notícias elas se sobreponham e sejam muito rápidas cada vez mais, semana passada teve uma escalada Maduro-Lula, né? O Maduro fez um discurso falando de sangue e Lula respondeu dizendo que, na verdade, não tem que ter isso, democracia é democracia. Maduro responde, né, ao Lula para tomar um chá de camomila, para tomar um chá, para ficar tranquilo, né? E, na sequência, o Maduro questiona o sistema eleitoral brasileiro. Como a Natália muito bem colocou, muito bem observou, esse tema Venezuela é um tema internacional, é um tema de diplomacia, mas é um tema eleitoral interno brasileiro. Então, esses movimentos do Amorim, esse movimento do Ministério das Relações Internacionais Brasileiras, das Relações Exteriores Brasileiras, e também o movimento da própria diplomacia, dos próprios estrategistas nacionais, estão muito ligados a isso. Não dá mais, o cenário mudou, e o Maduro, de certa forma, acelerou esse movimento na semana passada, em ter questionado o regime, o sistema eleitoral brasileiro. Não dá mais para imaginar que o Lula vá se abraçar com Maduro de forma imediata e de forma sem uma estratégia maior. É disso que está em jogo. Por quê? Porque tem um cenário local, um cenário nacional que atrapalha muito alguns movimentos internacionais de Lula. Natália, queria também, Jesus pediu, assim, pedindo aqui para você também um comentário sobre esses movimentos nacionais e internacionais do governo brasileiro e também aqui já me despedindo de você, afinal de contas você tem reportagens para fechar para o SBT Brasil. Então, esse movimento, para a gente só ter uma noção que na semana passada, quando tem a troca de farpas, o presidente dizendo que se viu assustado com as declarações de Maduro, que na democracia se ganha e se perde, quem perde tem que ir para casa, embora e pensar na próxima eleição, um recado que ele deu para o presidente da Venezuela. Logo depois disso, Maduro faz um encontro com embaixadores antes da eleição. E aí a embaixadora brasileira participa desse encontro lá, quando ele, inclusive, respondeu às críticas que recebeu por falar que o sistema brasileiro não era seguro. E aí, agora, há essa orientação de não ir.
Então é algo que chama atenção sim, que é já uma sinalização, ou seja, não vamos, enquanto não vierem as atas, a gente não entra nessa bola dividida, espera, e mais que isso, aí eu durante o dia estava apurando aqui, João Marcelo Galvão, que é o ministro que cuida lá no Itamaraty dessas questões relacionadas à América do Sul, ele está em férias. Então esse é um assunto que nem está passando por essas instâncias abaixo do ministro Mauro Vieira. É o ministro Mauro Vieira, em contato direto com Celso Amorim, quem estão definindo essas estratégias. E a decisão de que a embaixadora não participasse hoje desse ato em que Maduro se autoproclamou presidente sem a divulgação clara desses resultados, foi uma decisão que passou por Mauro Vieira, por Celso Amorim e também pelo presidente Lula, meninos. Pois é, o Celso Amorim, que foi ministro das Relações Exteriores no governo Lula de 2003 a 2010, até inclusive também no governo de Itamar Franco, embaixador do Brasil em Londres, representou o Brasil na Organização das Nações Unidas em Nova York. A gente acaba falando que ele é ministro das Relações Exteriores, quando na verdade é o Mauro Vieira. Mas o Celso Amorim, ele tem esse peso, essa responsabilidade muito grande como um representante da diplomacia brasileira, e por isso cria-se uma grande expectativa em torno do Celso Amorim, que era o personagem, ainda é o personagem central do Brasil no pleito venezuelano. Ele está, de fato, lá atuando como ministro de Relações Exteriores, ele está se encontrando com a representação diplomática da Venezuela, né? E por isso cria-se uma grande expectativa em relação à participação de Celso Amorim na Venezuela. Mas é isso, como o Léo Cavalcante já adiantou aqui, a gente precisa liberar a nossa amiga, a nossa colega Natália Fruet, que tem matéria para daqui a pouco no SBT Brasil, que começa às 7:45 da noite. Natália Fruet, saiba, minha amiga, que você é sempre muito bem-vinda ao Poder Expresso, e ao longo dessa semana a gente volta a conversar, porque tenho certeza que haverá desdobramentos em relação às eleições na Venezuela e, claro, desdobramentos aqui no Brasil também. Obrigado pela participação, amiga. Valeu, querido. Abraço.